Mano, o Felipe Melo e o Galvão Bueno falaram do jogo do Corinthians. Vamos dar uma olhada. Pessoal, 1 a 0 Corinthians no Vasco, gol do trio que tem carregado basicamente o Corinthians, né? Um passe na medida do Carrilho, uma ajeitada, uma assistência de peito do Memphis e um gol do grande nome do Corinthians, Yuri Alberto. Agora, eu tenho que compartilhar com vocês alguma coisa aqui, algumas coisas que eu penso sobre o Vasco. O Ryan é um atleta que joga pelas beiradas. Pelo menos assim eu vi na seleção, que inclusive fez gols super importantes na seleção sub-20. Certo? E você tem um jogador que, pra mim, assim, é a metade do time, que é o Verratti. Se tá no banco, não tá machucado. Você tem uma final de campeonato pra jogar daqui a 2 dias? Não. Isso é um jogo super importante pro Vasco. Super importante esse jogo pro Vasco. Aí você bota o brabo do time no banco de reserva, gente? Não. Concordo, não. Quem sou eu pra concordar ou deixar de concordar, né? Estou apenas aqui expressando a minha opinião, o meu pensamento. Eu entraria com o Verratti de titular e o atacante pelas beiradas. E o Ryan pelas beiradas do campo. Que é um ponta, é bom, é forte, é alto, é rápido. Tem um bom 1 contra 1. Assim eu vi na seleção brasileira lá. Faz gol, tem estrela que fez gol de título contra a Argentina, ele que fez o gol. A gente não sabe, obviamente, o que acontece dentro lá, né? De repente, tipo, vou tirar porque... Mas eu não faria. Eu tava com força máxima, principalmente num jogo tão importante como esse. Bom, 2 a 0 Corinthians. Eu sou o juiz. Eu apito falta, bateu na mão do atleta. E já aconteceu quando eu era atleta, quando eu era jogador de futebol, já aconteceu da bola bater na minha mão desse jeito aí, depois... E a gente até fazer gol, bater na mão, e como foi o time que estava atacando, foi beneficiado, eles iam lá e apitavam a mão. Agora não apitou a mão. Então, assim, eu penso que teria que ter apitado, foi falta, foi mão do atleta. O atleta estava com a mão para um lado, assim, ó, e bate na mão do Corinthians. Mas, enfim, o Corinthians não tem nada a ver com isso. 2 a 0 Corinthians, um banho de... 30 minutos do primeiro tempo, um banho de bola do Corinthians. O Vasco não se achou dentro de campo ainda. Se o Vasco continuar desse jeito aí, corre grande risco de sair daí goleado. Essa é a mais pura verdade. E agora, vamos lá? Jogadaça do Yuri Alberto. Golaço do Memphis. Mais do mesmo, né, rapaziada? É isso aí. 2 a 0 Corinthians. O treinador do Vasco agora mudou. Temos 17 minutos de jogo. Colocou o Verratti para jogar. Colocou também o Hugo Moura. E esses dois atletas aí dão uma... Assim, o certo é melhorar o Vasco. O certo é melhorar o Vasco. Eu acho o Tietê um muito bom jogador também, mas o Tietê hoje jogou, mas assim, eu acho essa posição que o Tietê joga aí um sacrifício para ele. Então ele mais se sacrificou pelo Vasco do que qualquer outra coisa. Assim, eu acho que eu penso que tem que colocar o jogador onde ele faz o melhor, né? Onde ele pode render melhor, né? Mas a entrada desses dois atletas aí, tanto o Hugo Moura como o Verratti, já tinha que ter sido já como titular, né? São dois caras que ajudam muito o Vasco. Vamos ver esses 30 minutos finais aí, como vai ser o jogo. Bom, independente se vai anular o gol do Vasco ou não, do gol do Corinthians ou não, o Vasco... Você vê alguns jogos do Vasco, o Vasco quando compete é um tipo de time, é um time diferente quando compete. Hoje o Vasco nem competir tá competindo, sabe? Isso é triste. Porque o Vasco precisa competir para ser forte. O que passa para nós aqui é pouca vontade de jogar bola, pouca vontade de competir. E um time hoje em dia que não compete, um time hoje em dia que não tem ambição, competitividade, o time passa a ser presa fácil para os outros. Principalmente jogando fora de casa. O time precisa de competir, precisa ter intensidade. Pessoal, vou jantar, vou tomar um vinhozinho aqui. É isso aí. Ó. O Vasco realmente não conseguiu armar uma jogada, não conseguiu ter perigo pro Corinthians nenhum. E parecia que eles
entregaram o jogo, parecia que não estavam nem aí pro jogo, porque realmente tomaram 5 gols, 2 anulados, que eu acho que os 2 foram anulados incorretamente, e realmente o Vasco parecia que estava morto em campo. Criaram uma bengala pro árbitro. Sim. E pro assistente. E o árbitro agora começou a ficar dependente dessa bengala para andar. Então ele já faz, eu vou marcar nada, porque se eu marcar e depois eu tiver errado, vai sobrar para mim. Então ele fica lá passeando assim, com cara de bobo, olhando de um lado pro outro. Aí se alguém fala, ele faz assim. Aqui. Aí o outro olha e faz. Aqui. Aí alguém fala pra ele faz. Mas aí eu ele acho vai que lá ver. Aí tem 10 minutos para discutir. Ih, gente. Desculpa, essa coisa tem que ser o seguinte, tá bem claro o seguinte, que a chegada do VAR, ela não pode interferir naquelas coisas que não pertencem a ele. Tá? Então o bandeirinha viu que foi impedimento, tá claro, ele levanta a Isso bandeira. é do VAR. Pronto, isso aqui é dele, é do bandeira. Agora aquela que tem dúvida, o VAR chama. Ele não vai levantar a bandeira e vai dizer o seguinte: isso aqui é o VAR que vai decidir. Mas mesmo assim, Lucha, entendeu? Para o Nadinho explicar pra gente. O VAR só pode decidir de posicionamento, ele não pode entrar na interpretação do árbitro. Não, esse lance aí, ele precisa recomendar a revisão para o árbitro interpretar se o Yuri Alberto interfere no jogador. Não, mas você está falando de Sim. impedimento, estou falando de outra coisa, estou falando da falta, fiz assim no sim, Luxemburgo. não, sim, claro, ele não pode apitar o jogo, né? No currículo Ele não pode apitar fiz assim, né? Ele saiu com a bola. Não. Aí só se for lance de decisão, aquele que vai definir o gol, alguma coisa que seja perigo ali. Não pode participar da... Isso. Da vida. Mas eu não concordo com a postura do Verratti, porque dentro do futebol existe uma regra estabelecida que o treinador não pode queimar o seu grupo fora da entrevista e o jogador também não pode queimar. Ainda mais uma liderança como o capitão do time, o cara que é uma referência, que tem voz ativa dentro do grupo no vestiário, elas tem que... essas coisas têm que ser resolvidas dentro do vestiário, não pode ser exposta publicamente, porque agora daí a bagunça continua. Se ela estava do jeito que estava, agora piorou. Porque o capitão da equipe, o líder da equipe vai expor. Meus jogadores tomaram 3. Quando ele faz 2 gols, os atacantes ganharam, foi legal. Agora, quando toma o gol, a culpa é da defesa. Nós perdemos, existe uma coisa dentro do futebol assim. Eu é egoísta. Ou nós perdemos ou nós ganhamos. Nós é a primeira pessoa do plural. Eu entendo dessa forma. E o Memphis, assim, é um jogador muito inteligente, que sabe fazer, mas a falta que aconteceu não teve nada a ver de uma expulsão, mais do que fosse um cartão amarelo para um cartão vermelho. Foi uma falta normal de jogo. Às vezes transfere para o árbitro coisas que não pertencem àquele momento ali. Do que você pensa. O que ele pensa é legal, mas tem que entender o que o árbitro pensa. E os gols foram anulados porque tinham que ser anulados. Não é uma coisa que teve interferência dentro do jogo, que foi uma coisa errada. Então, as 3 atuações, tanto do cartão amarelo no Memphis, como os gols anulados, foram perfeitos pelo árbitro. Sim. Foi criado porque aquilo ali está claro que foi impedido. Então, ele levanta a bandeira na hora aqui, chama a atenção do árbitro. O protocolo foi criado para que os beneficie no momento mais difícil, que vai ser de uma intervenção do VAR. Então, uma coisa para beneficiar a outra. Porque naquele lance ali, levanta a bandeira. Porque quando é fácil, é isso Agora, mesmo. quando está com dificuldade, aí sim, você vai chamar o VAR. É só essa questão de E sabe o que aconteceu? Mas falta coragem agora. Eu converso muito com meu amigo Arnaldo César Coelho, claro. Sim, claro. Grande amigo. Criaram uma bengala pro árbitro. Sim. Fez um saio bacana de campo, não, Galvão. Você vê a entrevista longa que ele deu. Ele disse que tava contente porque ele fez 2 gols e fez assistência. Ele falou de 2 gols and assist. Ele fez 2 gols, ele fez assistência, mas que ao mesmo tempo ele estava invocado por causa dos gols anulados, por coisas que ele não concorda também, por coisas mínimas que ele não concorda, ali, né? E a questão da pancada que ele tomou, que ele tem que ver depois, que para ele era cartão amarelo, cartão vermelho, falou claramente. Mas parabéns, mas da próxima vez fala para ele assim: Memphis, você fala, eu faço assim, eu traduzo. Aí eu faço, aí eu traduzo. Ou faz em espanhol. Tá bom, não, mas foi bacana. Foi lindo, foi legal. Olha, vocês dois, tô falando com você, tô falando com a Fernanda. Aquela, tá aquela aqui. Aparece aí. Vocês trouxeram 2 entrevistas fora dos padrões do futebol. E absolutamente fora dos padrões. Isso faz parte do trabalho. Aí alguém pode dizer assim: mas ela só fez a primeira pergunta. Ele só fez a primeira pergunta. O Vanderlei sabe muito bem. Quando o Mauro Naves chegava para fazer uma pergunta para ele falava pelo respeito que tinha e o carinho que tinha com o Mauro Naves. Tinha uns caras que ele dizia assim: é isso aí, boa tarde. Tá certo? É assim ou não é? É assim que funciona. Então, é assim que funciona? É assim que funciona. É assim que funciona.
Então vocês conseguiram 2 depoimentos fora dos padrões. O Verratti meteu a boca em todo mundo. E o Depay fez 2 gols, fez uma assistência e saiu. Enfim, rapaziada, tá aí o Galvão Bueno e o Felipe Melo falando um pouco sobre essa partida. E realmente a arbitragem nessa partida foi muito precária, porque teve lances cruciais, que foram os 2 gols que o Corinthians fez, que foram anulados, tanto o lance do Matheus Bidu. E o Matheus Bidu deve ter ficado frustração total, né? Ele que foi pro banco, faz um gol e uma assistência e os 2 são anulados. Pô, o Matheus Bidu, que é um jogador irregular, né? Às vezes ele faz uma partida muito boa e outras ele faz uma partida muito abaixo da média. Foi pro banco e quando ele entra, tem a oportunidade dele, o árbitro anula os 2 gols e eu achei que, pô, foi anulado incorretamente, porque eu não achei falta e no outro lance eu também não achei impedimento. Eu acho que o árbitro quis se aparecer mais do que o normal, quis ser maior que os jogadores. Mas assim, eu acho que o Corinthians foi muito bem na partida e o Vasco não apareceu no jogo, não apresentou nada, nenhum perigo pro Corinthians. E ele veio com o time reserva, não entendi nada que o Carille queria naquele jogo, porque vi que o time reserva no Brasileirão, o Vasco precisa fazer pontos. Se continuar assim, o Vasco corre sérios riscos de brigar contra o rebaixamento, né? Então, realmente, eu não sei o que deu no Carille ali de querer colocar o time reserva. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!